Combate ao trabalho infantil. Como andam os índices, as relações, os números? Como estão as questões envolvendo essa situação de anos problemática no Brasil? Muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes ao Papo Juriscast, seu podcast jurídico diferente. Hoje abordaremos uma temática extremamente necessária, sobretudo em um país com um histórico colonialista, de escravização, que repercute, logicamente, após 4 séculos de uma estrutura extremamente degradante, humanitariamente falando, até os dias de hoje. Eu sou Erickson Moraes e estou virtualmente ladeado por meus queridos amigos Bel Becker, Gerson Cardoso, Gessinho, e esse tema realmente é importante. Dia 12 de junho, nós tivemos o dia de refletir sobre a importância do combate ao trabalho infantil. De acordo com o IBGE, em 2019, 1,8 milhões de crianças, adolescentes, jovens que trabalham nessa condição marcavam as estatísticas desse trabalho, sendo que 706 mil estão trabalhando nas piores formas de trabalho. Então, hoje, nós vamos precisar discutir esse tema. É um tema que não interessa somente o pessoal do campo do direito, mas, enfim, a sociedade, o Estado, a família. Só estamos apenas começando. E para isso, recebemos uma convidada ilustríssima e mais que especial, que será devidamente apresentada por Bel. Por favor, Bel, faça as honras. Viviane Martins é juíza do trabalho no TRT5. Ela também é gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. Seja bem-vinda, Viviane. Obrigada, Erickson, Gerson, Isabel. Para mim é uma honra estar aqui. Falar do trabalho infantil é sempre especial, necessário e urgente. Então, a gente faz todos os dias em que for convocada a falar disso. Então, parabéns a vocês pela iniciativa de levar assuntos tão importantes, tão urgentes e que fazem essa conversa do direito com a sociedade. Não tem nada melhor para se conhecer algo até então ignorado ou para aprofundar nesse algo do que começar pelo começo. Então, Viviane, eu gostaria de te perguntar de início, o que é o trabalho infantil, como ele se caracteriza e se há uma idade mínima para o trabalho, né, para que haja descaracterização do trabalho infantil? Obrigada, Erickson. Na verdade, cada legislação vai definir em sua ordem, né, que a gente chama de ordem jurídica, como aqueles organismos, legislações, as leis, o que é autorizado ou proibido, o que seria o trabalho infantil. E pedir licença para ler o conceito que é trazido pelo Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Infantil. A nossa Constituição ela vai proibir trabalhos noturnos, insalubres, perigosos, trabalhos antes dos 18 anos. A CLT autoriza o trabalho a partir dos 16, mas o trabalho tem que ter certas condicionantes, então não é todo o trabalho. E antes dos 16, a única modalidade que é considerada de trabalho, que é autorizada, é da aprendizagem, que é um contrato especial, que é um contrato que vai aliar a associação de teoria com prática, para fazer uma inserção do jovem no mundo do trabalho. Aí eu peço licença para dizer aqui, o trabalho infantil, né, de acordo com o Plano para a Erradicação do Trabalho Infantil, ele vai se referir a todas as atividades econômicas ou de sobrevivência, isso é importante ser dito, com ou sem fim de lucro. E aí depois eu explico por que isso é importante, por exemplo, quando a gente fala de trabalho infantil doméstico. Com ou sem fim de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes menores de 16 anos, ressalvada a aprendizagem a partir dos 14, independentemente da condição ocupacional. E aí por que a gente traz essa remuneradas ou não, com ou sem finalidade de lucro? Para a gente entender que, então, que a criança que está lá na sinaleira vendendo doce para ajudar a sua família, ela não vai ter propriamente uma finalidade lucrativa, não tem uma troca em relação a isso, mas é uma necessidade de sobrevivência. Para a gente entender também que o trabalho que é considerado o trabalho infantil doméstico, aquele em que a pessoa acaba sendo responsabilizada de forma precoce a todas as atividades de cuidado, atividades domésticas de uma família, ainda que para a própria família, isso também é considerado trabalho infantil. E também para que as pessoas desmistifiquem algo que é extremamente equivocado, uma fala no sentido de que exista prostituição infantil, porque isso não existe. O que de fato acontece é a exploração sexual infantil. E aí, quando a gente fala de exploração sexual infantil, que é uma das piores formas de trabalho infantil, é necessário, então, que se compreenda que não haverá necessariamente a troca de valores ou troca em dinheiro. Às vezes, a pessoa é submetida à exploração sexual infantil, muito comumente até por troca de alimento. Então, por isso que esse item aí de sobrevivência ele entra. É rápido, eu prometo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no Papo Juriscast, ativando as notificações. Nós estamos também no Google Podcasts e no Spotify. E no Instagram é o @Papo Juriscast. E também que é para que as pessoas compreendam que crianças e jovens aliciados para o tráfico de drogas, isso é também uma das piores formas de trabalho infantil, mas como ela já está associada à atividade criminosa e marginalizada, ela não é enxergada, esse jovem, numa situação de exploração de uma das piores formas de trabalho infantil. E, geralmente, esse jovem, né, na nossa sociedade racista, patriarcal, de raízes escravocratas e, portanto, higienista, ela vai nessa direção de excluir esses jovens no aspecto da proteção e criminalizá-los, e muitas vezes isso não é
reconhecido como trabalho infantil. Você trouxe uma questão, um aspecto da exploração, né, seja na parte sexual, seja na parte do tráfico, né, como uma das piores formas de trabalho. A gente tem no Brasil, o Brasil é signatário da Convenção da OIT, a 182, que foi feita em 99 e ratificada pelo Brasil em 2000, e ela traz essa lista, né, das piores formas de trabalho para trabalho infantil, né, e a gente sabe que tem um impacto muito grande no crescimento, no desenvolvimento saudável de uma criança, né, desde impactos físicos, como mutilações, perda de membros, enfim, danos irreversíveis, né, à forma física da criança, até psicológicos, como isolamento social. A gente tem a evasão escolar, inclusive, né, dentro dessas consequências, né, dessas formas a que elas são submetidas. E você trouxe também a questão da exploração sexual. Muitas das crianças que estão em rua, em situação de rua, né, e elas são abordadas quase que cotidianamente e elas ficam realmente muito expostas. Quando a gente lida com trabalho infantil, é algo muito penoso a gente observar o reflexo disso na nossa sociedade. Mas eu andei lendo, parece que a gente tinha uma meta estabelecida, que era a meta 8.7, que foi uma meta estabelecida lá em Genebra, não é isso? Pela ONU. Eu queria que você pudesse trazer para a gente se a gente está conseguindo atingir alguma meta, se essa meta vai ser reformulada, como é que anda o reflexo, né, da gente extinguir por completo toda e qualquer atividade laboral dada às crianças, imposta às crianças. Muito obrigada, Isabel. Primeiro, a gente precisa lembrar que a gente vive numa sociedade bastante desigual. E essa desigualdade, ela não é naturalmente produzida, então ela é fomentada, ampliada, inclusive estimulada pelo próprio sistema neoliberal e capitalista que a gente vive. Então, nesse regime, nesse estado de coisas, muito dificilmente a gente vai conseguir erradicar o trabalho infantil na proporção em que se pretende, porque é inviável a gente pensar em erradicar o trabalho infantil, mas pensar num regime neoliberal vigente em que ele produz desigualdades como forma de sustento desse próprio regime. Mas, independentemente dessa perspectiva, a gente precisa estabelecer, e a meta ela, nessa direção, essas metas dizem respeito aos objetivos de desenvolvimento sustentável que foram fixados pela Agenda 2030 da ONU. E entre esses objetivos de desenvolvimento sustentável, o item 8 é o do trabalho decente. E aí esse item é composto de diversos subitens, e aí um desses itens é o item 8.7, que é esse que você falou, que ele objetiva, entre outros, erradicar o trabalho infantil e até 2025 seria principalmente erradicar o trabalho infantil nas suas piores formas. Por que a gente, apesar da gente saber da realidade de uma sociedade desigual, cuja desigualdade é estimulada pelo sistema capitalista, a gente precisa se organizar ainda nessas matrizes, né, que a gente chama de eurocentradas, né, e colonialistas, né, assim, porque se trata realmente de organização das Nações Unidas, a gente sabe muito bem quais são os países que organizam os vetores e as metas, mas é importante acho que a gente tenha esses marcos para você colocar atores especiais em ação continuada. E aí, inclusive, esses atores, eu cito esses atores das institucionalidades. E é nesse contexto que vai entrar aí a Justiça do Trabalho. E aí a gente tem, no âmbito da Justiça do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que organizou na sua estrutura interna os programas de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. Que é do qual fazem parte todos os tribunais. E no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, eu estou atualmente como gestora regional. Então, para que isso existe por conta da meta? Para que a gente continue em circulação e operando para visibilizar a situação grave e urgente do trabalho infantil e para fazer com que as instituições elas atuem em diferentes eixos. E aí eu exemplifico o programa de combate ao trabalho infantil no âmbito do TRT5, ele tem o eixo que objetiva trabalhar com a sociedade para, por exemplo, abolir mitos de que trabalho infantil é positivo. E aí eu pego emprestado, já aproveito uma frase da Isa Oliveira, que foi a coordenadora anterior do FNPET, que é o Fórum Nacional para a Erradicação do Trabalho Infantil, que ela costuma falar que trabalho infantil, se fosse bom, seria privilégio de criança branca e rica. Por isso foi importante você mencionar a Convenção 182, porque o Brasil ainda tem uma baixa tradição de utilizar nos seus julgamentos e na sua atuação jurisdicional uma perspectiva que se valha de fontes jurídicas internacionais. Então, o Judiciário, a partir então, de uma meta fixada nessa Agenda 2030, ele vai incorporar esse objetivo no seu âmbito institucional para ampliar os diálogos da Justiça do Trabalho, por exemplo, com outras instituições que integram o que a gente chama de Sistema de Garantias de Direitos, que isso está previsto lá na resolução do CONANDA, salvo engano, é 113. Que aí ele vai
falar a necessidade de interação com conselhos tutelares, com o CMDCA, com o OAB, com o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho. Então, a gente, por meio do programa, a gente tenta fazer esses diálogos interinstitucionais para, inclusive, participar, estimulando ou construindo mesmo políticas públicas de combate ao trabalho infantil. E aí, enquanto a sua fala no sentido da necessidade do combate ao trabalho infantil, por conta dessas consequências de evasão escolar e de outras sequelas, é importante a gente fazer realmente algumas... Eu vou separar aqui em 3 elementos assim, que eu considero importantes, que a gente, quando a gente vai falar dos efeitos do trabalho infantil, a gente tem que pensar nos efeitos dos sujeitos que estão envolvidos com as questões do trabalho infantil, aí não só crianças e adolescentes, mas suas famílias, os efeitos dos sujeitos envolvidos em trabalho infantil, quanto às vítimas, né, das condições de trabalho infantil, e os efeitos sociais, eu acho que isso em uma dimensão ampliada. Quando uma pessoa que passou pela experiência de trabalho infantil, chega à vida adulta e consegue refletir criticamente sobre o que foi ter sido uma pessoa que trabalhou na infância, a gente tem relatos, muito comumente, você vê relatos de pessoas que reconhecem o quanto de que aquela exploração, numa colocação no lugar de trabalho, foi prejudicial ao seu próprio desenvolvimento. Aí você citar 2 exemplos. Hoje mesmo eu vi um relato no Instagram específico eu não lembro qual foi o perfil, mas é o perfil dedicado a visibilizar essas questões de gênero. E aí uma mulher adulta, ela falou que, sendo colocada como filha mais velha para cuidar da casa e de seus irmãos mais novos, como isso retirou dela a possibilidade de dedicação ao estudo. E como isso retirou dessa mulher a possibilidade de viver a infância sendo criança, porque ela se colocou numa situação de autorresponsabilidade pelos seus irmãos e pela sua casa, de que ela não poderia falhar. E aí, como ela carrega hoje na vida adulta uma dificuldade em lidar com os próprios erros, em se aceitar como uma pessoa imperfeita, e como isso retirou dela a capacidade de se desenvolver e se encorajar, por exemplo, a se desafiar na formação acadêmica ou em trabalhos que exijam dela o risco. Então, eu observo que isso foi o desenvolvimento dela, essa mulher. Um outro personagem que o relato eu posso citar, porque também é público, foi do ministro João Orestes Dallazen, num dos seminários internacionais sobre trabalho, que inclusive foi a partir desse seminário que deu origem aos programas de combate ao trabalho infantil no âmbito das instituições. E aí, em determinado momento, ele se emocionou no seminário e aí explicou que ele estava emocionado porque ele trabalhou na infância. Ter trabalhado na infância retirou dele a possibilidade criativa. E aí ele agora avô, já ministro do TST, quando foi convocado pelos netos para brincar, ele não sabia brincar, porque ele sempre trabalhou desde muito cedo. E aí isso provocou nele, e ele fala se emocionando, e você vê que é uma pessoa que teve acesso aos próprios traumas. Geralmente, quando a gente fala alguma coisa que lembra do passado e se emociona, é porque a gente traz para a superfície algum trauma que desorganiza a gente psicologicamente. E aí ele fala isso. Então, sempre fui uma pessoa velha, porque eu não tive infância. E essa infância foi retirada pelo trabalho. Então, esses exemplos eu acho interessantes. E o terceiro, por isso que eu falei da exploração sexual, outro exemplo, são de mulheres que aí eu recomendo que vocês assistam um documentário chamado Um Crime Entre Nós, que foi um documentário produzido, entre outros, pelo Instituto Alana, que esse documentário ele vai visibilizar a situação do abuso sexual e da exploração sexual infantil. E aí, dentro desse documentário, algumas mulheres que passaram por abuso sexual infantil ou por situação de exploração, elas vão contar como esse trauma é persistente e transformador. Eu digo que, geralmente, é muito difícil ver uma pessoa plenamente recuperada de uma situação de abuso sexual. O abuso sexual, a exploração sexual, é uma das violências mais fortes que podem acontecer, que desorganizam para sempre a estrutura psíquica de uma pessoa. Então, a gente vê isso, e um dia desses também, dando uma entrevista com o rádio sobre trabalho infantil, falando sobre trabalho infantil, um ouvinte contou sobre a experiência da mãe, que foi submetida a trabalho doméstico na casa de terceiros ainda na adolescência, infância e adolescência, e essa pessoa foi abusada sexualmente. E já idosa, dizendo que precisava contar algo realmente para os filhos, ela então contou para o seu filho adulto, que aí fez essa intervenção no programa. Então, para a gente observar como no aspecto desse sujeito, do indivíduo, atravessado pelo trabalho infantil, como isso é perverso. Então, não só para essa estrutura psíquica, como também na estrutura de desenvolvimento físico. Então, diferentemente do que as pessoas falam, o trabalho infantil, ele adoece diferentes ordens, não só psicológica, mas também física. A gente teve mais de 290 mortes do que foram quantificadas pelo Brasil. Eu não lembro qual foi o marco, se foi 2007 a 2020, ou se foi 2009. 12, eu acho, a 2022, né? Mas a gente teve um quadro assim. A cada dia, pelo menos 5 crianças em situação de trabalho infantil terminam se acidentando, né? Exatamente. Até a invisibilidade desses dados é um dado, né? Porque a invisibilidade desses dados mostra que a coleta deles não é uma prioridade. Mas sobre
o trabalho infantil. Então, a gente tem dados muito fortes de amputação de membros, de adoecimento de diferentes ordens, de mortes. Então, esses são os efeitos individuais no sentido do sujeito. Em relação à estrutura social, é isso que a gente precisa também ter em conta, que não existe nenhuma possibilidade de você pensar em desenvolvimento sustentável de um país enquanto sociedade, aí cumprindo o que é que vai mandar lá o artigo 227 da Constituição Federal, no sentido de que é prioridade, que deve ser a proteção integral da vida da família, do Estado e da sociedade. Então, não existe nenhuma possibilidade disso acontecer sem que você coloque as lentes sobre o trabalho infantil, quais são as crianças submetidas a essa condição de violência, e quais são os efeitos para a sociedade. E aí, quando eu jogo para a sociedade, que essa é a terceira possibilidade que eu ia mencionar, como hoje em dia as pessoas gostam muito, né, Gerson, de considerar, inclusive na área do direito, falar dos efeitos econômicos, da necessidade de valor de flexibilização das leis, para ampliar a competitividade dos países, esse discurso a gente escuta, é muito comum acontecer, o discurso econômico para atravessar a redução de direitos humanos, de direitos fundamentais. Aí, nesse aspecto econômico, eu vou pegar emprestado os dados de James Heckman, que ele foi o vencedor do Prêmio Nobel de Economia, e aí ele foi estudar o impacto da valorização da primeira infância no aspecto econômico. E aí ele vai dizer que se você tiver, principalmente naquela fase de 0 a 6, a cada dólar investido nessa primeira infância, você vai ter um retorno de $7 na vida adulta. Então, diferentemente do que as pessoas acham de que não valorizar a infância seria indiferente para o desenvolvimento socioeconômico do país, é o contrário. E isso foi quantificado pelo economista, e aí revelando que a cada dólar investido, você vai ter esse retorno, inclusive retorno não só de crescimento econômico, nessa ordem de 7 vezes, como também de redução de despesas, tanto de saúde quanto de combate à criminalidade. E aí eu vou encerrar essa parte e dizer para vocês sobre o combate à criminalidade e o trabalho infantil, também de forma muito distinta do que muitas pessoas pensam quando falam que trabalhar é melhor do que roubar. O trabalho infantil, como bem disse Isabel, ele é uma porta que vai abrir o acesso de crianças e jovens a situações de infração, não só na condição de vítimas, mas também na própria captura dessas crianças e adolescentes para as atividades criminosas. E aí a gente teve um dado quantificado pela OIT, e eu não lembro se foi em 2021 ou 2022, dando conta que 85% das pessoas em detenção foram atravessadas pelo trabalho infantil. Então, o trabalho infantil, ele de fato, ele abre as portas para as piores condições humanas e não para nenhuma dimensão de evolução pessoal, familiar ou social. Seria nessa seara. Vou aproveitar e deixar aqui uma dica. Esse documentário que Viviane trouxe, a gente pode deixar disponível, já que ele está público, né, no YouTube, aqui na descrição do vídeo. Eu estou aqui ouvindo os dados, pensando assim, que situação perversa, né? Quanto as crianças têm furtadas o seu direito de serem livres, de brincar, de estudar por conta dessa estrutura perversa de exploração. Também me recordei de várias situações que a gente acaba sabendo a partir do momento que meninas, né, saíam de suas cidades, de suas famílias, iam trabalhar nas casas e eram tratadas como se fosse da família. Venha para cá para estudar, você aqui vai ter todo o acesso, e na verdade era mais uma forma de exploração, né, desse trabalho. Hoje a gente sabe que a idade mínima para contratar um empregado, uma empregada doméstica, uma trabalhadora do lar, é de 18 anos. O Brasil, eu costumo falar que a gente tem infâncias diferentes, né? Aqui, a depender da questão racial, da classe social, a criança é tratada de uma forma diferenciada. E nós percebemos que um país termina sendo decente quando cada vez mais aumenta a idade mínima de trabalho. E o que a gente percebe é um retrocesso no sentido de que crianças são jogadas nessa situação para trabalharem, principalmente pela questão da falta de renda, de necessidade de sobrevivência da família. E quando a gente fala sobre essa questão também, muitas vezes termina responsabilizando a família. E quando a gente tem no ordenamento jurídico essa responsabilidade família, Estado e sociedade, a gente termina penalizando também quem é vítima. Muitas vezes esses pais também foram vítimas do trabalho infantil e terminam reproduzindo. E futuramente, tem uma frase que a gente estava no evento assistindo, acho que você, Vivi, estava intermediando, Patrícia Lima Lacerda, que é presidente do Instituto Trabalho Decente, ela disse que para cada jovem informalizado que executa uma atividade precária, tem um passado, tem um rosto de um trabalho infantil. A gente precisa superar toda essa estrutura porque é preciso promover essa dignidade, né? A gente busca tanto o trabalho decente, busca tanto promover uma estrutura mínima de acesso a bens e serviços, mas que está sempre na ponta de toda essa situação de violação é principalmente a criança preta, parda. Salvo engano, desse perfil de pessoas que trabalham hoje na exploração, né, nessa atividade, em 2019 o IBGE trouxe que em torno de 66% eram crianças negras e pardas. A gente precisa trazer todo esse recorte racial, pensar essa situação com base nos marcadores, né? Sim. E a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado. Aproveita para ativar o sininho, nos siga também nas redes sociais, estamos no Instagram, @PapoJurisCast, assim como no Spotify e no Google Podcast. Um beijo no coração e até o próximo.